Eles queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo. Não queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo deles era garantir que eles teriam controle sobre a condenação, e para isso eles mudaram o entendimento. E o mesmo valeu para o Eduardo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas. Vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Live para 300 pessoas, que fim de carreira, meu irmão. Acho que a inconstância cobra o seu preço, né? A inconstância cobra o seu preço. Eu sempre falo isso, estava tendo essa discussão outro dia com a minha mulher. Eu não tenho nenhum problema das pessoas terem inveja. Não tenho nenhum problema das pessoas terem inveja de mim. Ela fala assim, não, a gente não pode falar as coisas, porque senão as pessoas vão invejar. Algumas pessoas não contam nada das suas vidas, e eu procuro ter uma vida pessoal muito discreta, é verdade, mas algumas pessoas não contam nada porque têm medo da inveja dos outros. Eu falo assim, olha, isso é coisa de, sei lá, de macumbaria, de energia. No cristianismo, biblicamente, a inveja só faz mal para quem a sente. A inveja não faz mal para o invejado, ela faz mal para o invejoso. E a gente vê, né, como a inveja afunda as pessoas de uma maneira que você não precisa fazer nada, você só precisa ficar assim, quieto e esperar o invejoso se arrebentar. Quando que a inveja faz mal? A inveja faz mal quando você tem um caso, tipo, a gente tem o primeiro invejoso da Bíblia, é Caim, onde o Caim vai lá e mata Abel. Mas ainda assim, né, a gente acredita que no final das contas Abel sai justificado e em vida eterna, e Caim é que vai lá arder no fogo do inferno se não tivesse arrependido. Então, de novo, a inveja sempre faz mal para o invejoso. E começar pelo evento mais importante de ontem, que foi a condenação do Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Caso você não se lembre, existe um processo contra Eduardo no Supremo Tribunal Federal pelo inexistente crime de coação no curso do processo do pai, que ele teria sido praticado por ele através das articulações nos Estados Unidos, que trouxeram pela primeira vez responsabilização contra agentes do regime envolvidos em ilegalidades e violações de direitos humanos. Esse processo é, desde o mérito, completamente ilegal e estapafúrdio. Vocês imaginem um país em que o cidadão não pode reclamar das arbitrariedades do seu governo a um governo estrangeiro. Todo movimento de resistência em ditaduras, em qualquer lugar do mundo, faz isso. Os brasileiros, inclusive, fizeram durante o regime militar. Faz parte. E todas as ditaduras em qualquer lugar do mundo, exceto talvez a do regime militar, mas todas as ditaduras em qualquer lugar do mundo, como no Brasil, perseguem aqueles que assim o fazem. É até esperado, é do jogo, né? Foi assim na União Soviética, foi assim na Alemanha nazista, é assim até hoje na Rússia. Quantas pessoas estão aí exiladas da Rússia falando mal da Rússia, da China? O The Epoch Times, por exemplo, é um jornal que surge como um jornal de resistência no exterior e se torna o quarto maior jornal dos Estados Unidos. O rol de países que se identificam, aliás, com o Brasil está num rol, numa cesta, cada vez pior, né, nos parâmetros de comparação. E é essa. As pessoas saem do seu país porque não encontram mais alternativas institucionais dentro da própria nação. Obviamente o Eduardo não interferiu, ou eu mesmo, ninguém interferiu em processo nenhum. Né? Nós sempre falamos isso, aliás, no Paulo Figueiredo Show. Basta você pegar, Alexandre, você que sempre assiste o programa, pega lá. A gente sempre falou aqui no Paulo Figueiredo Show, e você sabe disso, que a gente nunca teve expectativa nenhuma em relação ao processo do Jair Bolsonaro ou qualquer outro réu do Supremo Tribunal Federal. Né? E a razão para isso é muito simples. Desde o início, a gente sabia que esse era um processo político e não jurídico. Né? E, portanto, deixa eu ver que está mandando trocentas mensagens aqui para mim. Não, esse é o Lula, né? Algumas coisas foram acontecendo no programa ao vivo enquanto a gente estava no ar, então a gente está mandando algumas coisas aqui para a pauta, para produção. Vamos ver se pessoas enxergam. Mas como eu estava falando sobre isso, né? Por que a gente nunca buscou
interferir no processo do Jair Bolsonaro? Porque nós tínhamos alguma preocupação do Supremo Tribunal Federal achar que era coerção, obstrução, o que quer que seja? Claro que não, nós estamos cagando para o que o Supremo Tribunal Federal acha ou não acha. A razão para isso é muito simples. Desde o início a gente sabia que esse era um processo político e não jurídico. Então o julgamento, o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro e de todos os outros no golpe da Disney, no golpe fajuto, era pré-determinado. A gente já sabia, eu falei que o Bolsonaro ia ser preso em 2022. O nosso trabalho, então, tentei impedi-lo de voltar para o Brasil de todas as formas que poderia. O nosso trabalho, então, não é para interferir num processo, mas para tentar fazer, dentre outras coisas, com que as instituições brasileiras ganhassem condições, leverage, para reagir ao regime. E a maior prova disso é que o processo do Bolsonaro transitou em julgado, ele foi preso, e se, pela lógica alexandrina, nós teríamos que ter parado, porque não deu certo, né? Mas não, nós nos sentimos encorajados e continuamos fazendo exatamente as mesmas coisas. E os resultados vão muito além disso. Os resultados da nossa articulação vão muito além disso. Só no período recente já tivemos a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e estamos trabalhando incessantemente, apesar dos risos das pessoas que se beneficiaram das sanções Magnitsky, mas acham graça que ela tenha caído, porque gostam de ver a derrota dos outros, mesmo que seja algo maléfico para si próprio. Nós estamos trabalhando incessantemente para que as sanções financeiras da Lei Magnitsky sejam impostas novamente ao Alexandre. Isso é algo pelo qual não é uma maior prioridade esse ano, a maior prioridade esse ano é a eleição do Flávio, mas podem ter certeza que da minha parte nós estamos trabalhando o quanto podemos para isso. Ao absurdo do mérito do julgamento, né, também se soma que o problema não é apenas material, né? No direito penal e no processual penal, o devido processo legal importa tanto quanto a matéria. Não adianta ter materialidade sem processo e nem processo sem materialidade. Para você ser condenado criminalmente no Ocidente, né, agradecemos aí a pessoas como William Blackstone, toda a tradição, inclusive católica e por aí vai. A ideia é que para você ser condenado criminalmente no Ocidente, não no Brasil, mas no mundo civilizado, você precisa do devido processo legal. E muita gente fica chocada quando eu defendo isso, como se eu fosse um alienígena no Brasil, né? Eu defendo o devido processo legal para o Lula, defendi e defendo para o Vorcaro, defendo para o Eduardo, defendo para minha filha, defendo para minha mãe, defendo para todos os outros. Porque se não vale para alguém, em alguma hora não vai valer para você também. Em geral, não vai valer para você também primeiro. Porque se você é uma pessoa que se posiciona contra o sistema, é claro que as regras não são para proteger o sistema, é para nos proteger do sistema. E processualmente, há certas questões que tornam este processo do Eduardo absolutamente nulo. A primeira delas, evidente, é a questão do juiz natural, né? O que é juiz natural? É o princípio que estabelece que somente uma autoridade competente e imparcial, definida de acordo com critérios legais, pode ser o juiz do seu caso. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento deles sobre foro privilegiado, que é o que dá a eles a possibilidade de julgar um indivíduo pelo menos 2 vezes. De maio de 2018 a março de 2025, o entendimento era de que o foro só se aplicava a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, de forma que os crimes anteriores ou posteriores ao mandato ou sem relação com a função tinham que voltar para a primeira instância. Em março de 2025, o Supremo, por 7-4, mudou esse entendimento e decidiu que a prerrogativa de foro subsistia mesmo depois do afastamento do cargo, desde que o crime tenha sido cometido no exercício da função em razão dela. Então, agora, mesmo que você não ocupasse mais o cargo, você podia ser julgado pelo Supremo. E a razão para a mudança desse entendimento é muito clara. Eles queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo... Não queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo deles era garantir
que eles teriam controle sobre a condenação e para isso eles mudaram o entendimento. E o mesmo valeu para o Eduardo, que é um ex-deputado federal, portanto, constitucionalmente sem foro privilegiado e não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os caras alteraram a regra do jogo, com a bola rolando, cagaram para a lei, para a Constituição e, obviamente, vai ficar por isso mesmo, a gente sabe disso. E isso seria o suficiente para que o processo fosse nulo. Mas a gente também pode falar do princípio da imparcialidade do julgador, outro princípio basilar do Ocidente, né? O que é isso? Você só pode ser julgado por alguém que não tenha parte no suposto crime que você cometeu, naquilo que, de que você é acusado. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.